no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós temos estudado sobre o livro de Atos, estudamos hoje de manhã na escola bíblica e vamos estudar hoje de manhã, agora na pregação, fazer uma reflexão sobre uma igreja que surgiu no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de Filipos, lá no capítulo 16. Mas nós vamos abrir na carta de Paulo, o apóstolo, aos Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 12 ao 20. Capítulo de número 1 de Filipenses. Vamos abrir a palavra de Deus e fazer a leitura nesta manhã. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Verso 27 até o verso 30 agora. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Pai querido, nós oramos esta palavra que acabamos de ler e pedimos que o Teu Espírito possa nos ajudar a fazer esta reflexão hoje nesse do culto dominical, encorajando os irmãos que estão agora em suas casas de quarentena, não apenas no Brasil, mas espalhados por esta nação e fora desta nação. Oramos, ó Deus, para que o Senhor fortaleça o nosso coração, como foi cantado aqui hoje, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. E assim como Paulo estava preso em Roma ao escrever esta carta, que esta mesma carta sirva-nos de inspiração, de edificação, de consolo e de bálsamo para as nossas vidas. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por estarmos aqui com vida e vida abundante, pregando a palavra de Deus. Quero falar hoje de manhã sobre lições que nós podemos aprender nesta carta de Paulo aos Filipenses, para esse tempo tão difícil que estamos enfrentando, não apenas no Brasil, mas em todas as nações da terra, praticamente, essa pandemia, esse quadro universal que as nações têm enfrentado de vulnerabilidade, impotência, limitação e mantendo-nos também em quarentena, como nós estamos aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, muitas agitações, inquietações em uma parte da população, a mídia, uma parte da imprensa, trazendo essa polêmica de divisão no Brasil. Nós precisamos buscar de Deus uma palavra que traga-nos consolo, bálsamo, esperança e direção.
Por isso eu quero trazer esse cenário, esse pano de fundo dessa carta de Paulo aos Filipenses. Essa linda igreja que surgiu ali na região da Macedônia, quando Paulo estava em sua viagem missionária, na segunda viagem, chegando ali a Filipos, a primeira igreja plantada na Europa, que Paulo vai plantar por direção de Deus. Esta carta que Paulo escreve, ele está preso na sua prisão ali em Roma, e endereça uma palavra de encorajamento aos membros daquela igreja que ele tinha muito carinho. Uma igreja que começou por uma senhora muito distinta, chamada Lídia, vendedora de púrpura, e que por 3 sábados ouvia o apóstolo Paulo em uma reunião de oração. Uma igreja também que começou com aquele carcereiro que naquela prisão onde Paulo esteve preso, ele e toda a sua casa converteram-se a Cristo e foram batizados. Uma igreja que também começou com uma mulher que detinha de um espírito de adivinhação, que fazia predições, previsões, e esta mulher se converte quando Paulo repreende o espírito de engano, do ocultismo que estava sobre ela. É nessa hora que o apóstolo Paulo planta ali, nesse momento de turbulência, de perseguição, de prisão, ele instaura e planta uma linda igreja, a primeira igreja na região da Macedônia, que vai se tornar ali a implantação do evangelho no continente que hoje nós chamamos europeu, ali na transição entre a Ásia e a Europa, onde hoje é a região da Turquia. Paulo está preso. E agora ele escreve essa carta dizendo que, apesar dele estar preso, o evangelho não está preso. E algumas lições que eu quero trazer seriam 6 tópicos importantes que você pode refletir. Primeiro, que em tempo de crise é a oportunidade que temos de pregar o evangelho. O capítulo 1, verso de número 12, Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, estas coisas que têm acontecido em nosso país, essa quarentena que tem nos deixado reclusos dentro de nossas próprias casas, essa quarentena que tem nos mantido aparentemente inertes, aparentemente sem movimentos, aparentemente sem circulação na cidade, nas ruas, nas praças. O apóstolo Paulo diz: estas prisões, estas cadeias que têm acontecido, têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Meus irmãos, o evangelho não está preso. Nós podemos estar confinados, presos, reclusos em nossas próprias casas. Crianças que têm estado condicionadas em apartamentos, onde eu diria em apertamentos, em lugares pequenos, em lugares fechados, impossibilitadas de descerem ali para um parque, para brincar, para se divertir. Nós também adultos estamos confinados, reclusos, dentro das nossas casas. Nós não podemos nos permitir de ficarmos diante desse bombardeio televisivo, trazendo notícias sensacionalistas, trazendo desespero, caos e pânico. Esta é a oportunidade que, mesmo estando nós confinados, lembrarmos hoje de manhã que o evangelho não está preso, o evangelho não está parado, o evangelho pode ser pregado através da internet, através das redes sociais, levando a palavra do Senhor, como nós temos visto tantos irmãos participando conosco em nossas lives, em nossos estudos bíblicos e até mesmo aqui em nosso culto transmitido ao vivo na sede da nossa igreja aqui em Campinas. O evangelho não está preso, o evangelho tem sido pregado, o evangelho tem sido proclamado através da igreja do Senhor Jesus Cristo, que não se reúne hoje no templo, mas se reúne de casa em casa e constitui a sua casa um altar de adoração, um altar de louvor, um trono de louvor a Deus em nossas próprias casas, louvando ao Senhor. Em tempo de crise, nós temos a oportunidade de pregar o evangelho. Nesse mesmo pensamento, Paulo diz no verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, elas se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, que era a guarda que guardava César, o imperador, ali em Roma, e de todos os demais. O apóstolo Paulo diz, de maneira tal que esse confinamento, se ele pudesse parafrasear para os nossos dias,
de esse confinamento, de esse lockdown, que é esse confinamento que nós estamos vivendo, isolamento social, as cadeias de Paulo. Ele diz, o evangelho tem sido propagado, mesmo que ele esteja preso em cadeias. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E quantos irmãos, e quantos amigos, e quantas pessoas têm sido edificadas através da pregação do evangelho, seja nas plataformas de redes sociais, de transmissões como estas que nós estamos fazendo, ouvindo a palavra de Deus nos quatro cantos desta terra. Mas outra lição que nós aprendemos aqui é que em tempo de quarentena o evangelho está livre para ser pregado. Em tempo de quarentena, o evangelho está livre. Nós estamos presos, nós estamos confinados, nós estamos reclusos, nós estamos limitados, mas o evangelho não. O evangelho é Cristo em nós, e Cristo em nós é a esperança viva da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 13, a palavra de Deus diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E Paulo vai dizer no verso 18, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado. Não importa, Cristo está sendo pregado através desse momento difícil em todas as nações da terra. O evangelho está sendo anunciado, proclamado, e eu quero dizer a você que nos assiste, você que nos acompanha, você que é membro de uma igreja local, Deus precisa de você. Firme-se no Senhor, firme-se nos fundamentos da sua palavra, firme-se na rocha. Nós não seremos abalados, não seremos confundidos, e as pessoas verão e olharão para nós e verão um caminho, um lugar onde existe a sabedoria, onde existe o equilíbrio, onde existe a moderação, onde existe a sensatez. No mundo totalmente perturbado, em desespero e em pânico, Deus nos chama para darmos um testemunho vivo entre as nações, através do evangelho que está em nós, e ele em nós é a esperança da glória para as nações da terra. O que importa é que o evangelho está sendo pregado, e esta é a oportunidade que temos. Paulo diz na carta aos Coríntios, hoje, não é amanhã, é hoje, é o dia da salvação. Não foi ontem, não será amanhã, é hoje o dia da nossa salvação. Hoje o evangelho pode ser anunciado e pregado. Mas uma outra lição que nós aprendemos aqui é que em tempo de desespero, é uma oportunidade para estimular outros com o nosso testemunho. Eu repito, em tempos de desespero, é uma oportunidade que temos para estimular outros com o nosso testemunho. E a palavra de Deus diz no versículo 14, veja como nós podemos ser a resposta, veja como nós podemos ser um estímulo, veja como nós podemos ser um canal de edificação para outros, estimulando a outros que estão desesperados, desanimados, perplexos, angustiados. Muitas pessoas estão procurando clínicas de psiquiatria, psicólogos neste momento têm saído até nos noticiários por causa do desespero, do pânico, do confinamento, de estarem reclusas, amedrontadas pelo medo de serem assaltadas pelo desemprego, assaltadas pela crise econômica que eles estão prevendo que possa surgir. E eu prefiro crer que Deus, o nosso Deus a quem servimos, é o Deus que está acima das crises, é o Deus que controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Versículo 14, vamos ler juntos. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Esses irmãos que estavam ali ao redor de Paulo na prisão, foram estimulados, foram encorajados.
Eles entenderam que Paulo estava ali preso, mas o evangelho não estava preso. Eles entenderam que Paulo estava gozando de bom senso e trazendo em sua fala, como ele escreveu na carta a Timóteo: eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate e desde agora a coroa que está prometida para mim está reservada nos céus e eu hei de receber esta coroa. Havia uma plena convicção de Paulo, mesmo preso, ele pede a Timóteo: traz os meus pergaminhos, traz os meus livros, traz a minha capa, livros, pergaminhos, os escritos de Paulo, para levar a palavra adiante, avante, o evangelho de Deus sendo pregado em todas as nações da terra. E eu quero perguntar a você: será que as pessoas que estão ao seu redor, no seu condomínio, na sua casa, no seu apartamento, na sua família, elas estão vendo em você o desespero, a angústia, a perplexidade, ou elas estão vendo em você a quietude, a paz, o descanso? Nós precisamos ser esse estímulo. Nós precisamos ser esses canais transparentes da glória de Deus, canais que anunciarão a glória do Senhor, onde as pessoas poderão se ancorar nesta âncora. E esta âncora não somos nós, esta âncora é o evangelho de Cristo em nós, a esperança da glória. Em tempos de desespero, igreja, é uma oportunidade que temos para estimular outros com o nosso testemunho. E Paulo está sendo este canal de estímulo, de encorajamento, anunciando às pessoas: olha, eu estou bem, não fiquem preocupados comigo, eu estou preocupado com o evangelho, para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho seja anunciado. Até mesmo nessa carta, Paulo fala que havia muitas distorções, muitos falsos evangelhos que estavam sendo pregados. Era essa a preocupação de Paulo, não era a prisão, não era um ambiente fétido de urina, não era um ambiente opressivo ali da prisão do Império Romano, mas ele estava preocupado com a propagação do evangelho aos quatro cantos da terra. Ele diz no versículo 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa para mim, diz Paulo na primeira parte do verso 18, é que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado nesse mundo globalizado, é que Cristo está sendo pregado neste Brasil contemporâneo, é que o evangelho está sendo anunciado no rádio, na TV, na internet, nas plataformas digitais, nas redes sociais. O evangelho está sendo pregado, a palavra está perto de ti, diz Paulo em Romanos 10, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com a tua boca confessares que Deus o ressuscitou, você será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Este é o tempo do evangelho ser pregado. Em tempo de desespero, nós temos uma oportunidade de estimular outros com o nosso testemunho. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Nós temos comentado isso nas últimas reuniões dominicais aqui na igreja. Haverá um povo sábio, haverá um povo sensato, haverá um povo equilibrado, prudente nos últimos dias que nós estamos vivendo. E isso Daniel pôde prever, e isso Daniel pôde trazer como um insight que ele teve de uma palavra profética falando desses tempos de angústia que estariam reservados para os dias do fim. Capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. E Daniel vai dizer no verso 3, vamos ler juntos. Os que forem sábios, verso 3, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que forem sábios vão resplandecer.
Os que forem sábios vão trazer a luz do Evangelho, vão trazer o entendimento do Evangelho sobre suas vidas, e eles vão ser como fulgor, um resplendor no firmamento. Paulo diz em Colossenses que nós somos astros brilhantes, resplandecentes no meio de uma geração em trevas. Além disso, Daniel vai dizer que estes sábios, além de resplandecerem como fulgor, vamos ler juntos, eles conduzirão a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Significa dizer que estes homens sábios, estas mulheres sábias, que nesse tempo de angústia que nós estamos vivendo, não apenas resplandecerão a luz de Cristo, mas saberão conduzir a muitos para a verdadeira justiça que está proporcionada em Cristo, e serão estrelas brilhantes sempre e eternamente. No mesmo pensamento, no capítulo 12, no versículo 10, Daniel entendeu que era um tempo de prova, um tempo de forjamento, um tempo de um trabalhar de Deus, do burilar de Deus em suas pedras vivas. No versículo 10 ele diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum desses perversos, nenhum desses homens maus, nenhum desta sociedade que está aí fora, que não conhece a Deus, alheia às alianças, alheia aos propósitos de Deus, por ignorância, nenhum deles entenderá. Mas eu quero que você marque em sua Bíblia: mas os sábios entenderão. São estes sábios que Daniel fala. São estes homens e mulheres sábios que vivem nestes últimos dias, que estão caminhando nesta geração perversa, má, onde os valores estão invertidos. São estes homens que agora estão de quarentena, juntamente com os demais, nas casas, nos apartamentos, nas empresas, em todos os lugares, em todas as nações. Estes homens sábios, os filhos de Deus, as filhas de Deus, vão resplandecer a luz de Cristo e vão estimular a muitos ao seu redor, trazendo nas atitudes uma palavra de esperança, nas atitudes uma palavra de quietude, de paz, de bom senso. Não é hora para desespero, não é hora para pânico, não é hora para entrarmos e ficarmos perplexos, olhando os noticiários a cada dia. Eu até recomendo você a assistir, sim, jornais com sensatez, mas não se permitir ficar o dia todo acompanhando jornais, noticiários televisivos. Eles ficam bombardeando a nossa mente. Seja seletivo, seja prudente, seja de bom senso. Dedique esse tempo que nós temos usado nas lives para estarmos juntos, orando. Eu ainda sinto que são poucas pessoas, outros poderiam estar, membros da nossa igreja, eu estou falando de membros da nossa igreja, de estarmos conectados, de estarmos juntos em oração, em intercessão, louvando o nome do Senhor, participando, clamando, onde nós ficamos 1 hora adorando, louvando a Deus, intercedendo por tantas causas. Tem pessoas que dizem: eu não consigo orar mais do que 10 minutos. Por quê? Porque nós só oramos pelo nosso mundinho, minha casa, minha família, minha casa, minha família. Não, vamos crescer em oração, vamos crescer em intercessão, vamos crescer olhando como Deus enxerga, orando pelo nosso Brasil, orando pelos moradores de rua, orando pelas pessoas que estão nas favelas, nas famílias mais pobres, vulneráveis, desprovidas de recursos, orando pelos governantes, orando pelas nações da terra, orando por circunstâncias para que através de toda essa conjuntura econômica, ambiental, política, nós possamos ver a glória do Senhor alcançando multidões no vale da decisão. Deus te convida para, eu e você, nos convida para sermos estimuladores, encorajadores daqueles que estão perplexos, desesperados, angustiados e abatidos. A quarta lição que nós aprendemos aqui, voltemos agora para Filipenses, capítulo de número 1. A primeira é que nós aprendemos em tempos de crise é a oportunidade para pregarmos o Evangelho. A segunda lição é que em tempos de quarentena,
o evangelho está livre para ser pregado. A terceira lição é que em tempo de desespero para muitos, é uma oportunidade para estimularmos outros com o nosso testemunho. E a quarta lição que aprendemos é que em tempos de opressão, é um tempo de libertação através da oração e da ousadia da igreja. Em tempos de opressão, é um tempo de libertação através da oração e da ousadia da igreja. Veja o que Paulo diz no capítulo 1, verso 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo entendeu que a igreja de Filipos estava orando por ele. Paulo entendeu que havia uma igreja que incessantemente orava, clamava, intercedia, suplicava, e é o que nós temos feito. Deus quer operar nestes dias no Brasil, igreja brasileira, libertação através de mim e de você, através da sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para libertar os angustiados, os que estão desesperados. Deus nos chama para contarmos com esta ferramenta da oração, da súplica, da intercessão, da dependência do Espírito de Cristo. E isso redundará em muitas vidas espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelas nações da terra, em libertação. Assim como Deus operou no Egito, lá na 10ª praga, trazendo a morte dos primogênitos, mas o anjo da morte foi forçado a passar por cima sobre as casas onde o sangue do cordeiro estava derramado, sobre as paredes, os umbrais e as vergas das portas. Deus nos chama para nos colocarmos na brecha em prol da nossa família, em prol da nossa casa, em prol da nossa nação, em prol da nossa cidade, em prol dos nossos governantes, libertando a nação desse jugo, dessa canga, dessa opressão, desse medo, desse desespero, quebrando as cadeias que estão aprisionando a muitos cristãos, porque Deus está chamando nestes dias, em tempo de opressão, para a igreja orar mais e interceder mais. Que Deus traga o espírito de discernimento, espírito de revelação, no pleno conhecimento de Cristo. Foi a oração que Paulo fez à igreja de Éfeso, quando ele também estava preso nessa prisão de Roma. Ele escreveu também a carta de Paulo, a carta dele aos Efésios, pedindo a Deus que Deus concedesse à sua igreja espírito de revelação, de discernimento, de entendimento do propósito de Deus. Esse é o tempo que Deus nos chama, como Abacuque foi chamado para se colocar na sua posição de atalaia, na sua posição de coluna, de intercessor, rogando a Deus em intercessão e oração constantemente, até que o Senhor estabeleça os seus propósitos aqui nesta terra. Deus nos chama para fazermos essa ação de libertação. Deus nos convida para sermos instrumentos, cooperadores do seu ministério, cooperadores do seu reino. E eu me lembro agora, nesse momento, em Atos, capítulo 12, quando Pedro estava preso, quando Herodes, o imperador, decidiu tomar ali as autoridades da igreja primitiva, Pedro e Tiago, o próprio Tiago que já havia sido morto. E agora Pedro estava de quarentena, recluso, aguardando a sua morte. Mas a Bíblia diz no capítulo 12 de Atos, verso 5, havia incessante oração por parte da igreja. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E é este texto que eu quero que você guarde, é este texto que eu quero que você discirna, que Deus chame a sua atenção, porque a igreja continuou orando de tal maneira que Deus libertou Pedro, mandou um anjo, e o anjo quebrou as cadeias, as algemas, as correntes que estavam aprisionando Pedro, e Pedro saiu da prisão e correu para a casa de uma irmã, onde todos que estavam ali reunidos estavam em oração. E a irmã que abriu a porta, ao olhar, achou que fosse um anjo de Pedro.
Um anjo, segundo a tradição judaica, eles achavam que o anjo que estava ao nosso redor tinha geralmente a nossa aparência. Isso é tradição do judaísmo, não é, afirmação doutrinária bíblica. E a Bíblia diz que, Lucas, que está escrevendo essa narrativa, diz que ela confundiu achando que fosse um anjo, mas na verdade já era o próprio Pedro que estava liberto, livre, porque havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Deus está convidando a igreja brasileira, Deus está chamando a igreja brasileira para que nesse tempo de crise, para que nesse tempo de quarentena, as intercessões dos santos sejam levantadas no altar da casa do Senhor, das nossas vidas, que são a casa dele nesta terra. Deus convida você para este propósito. Deus nos chama com urgência. Como disse o primo de Esther, Mardoqueu, dizendo à rainha Esther: se você ficar calada, socorro virá de outra parte. Quem sabe, rainha Esther, Deus não te preparou para este momento, nesse tempo difícil, onde o documento decretado ali pelo rei, pelo vosso marido, o imperador, instigado por Ramã, que tentava destruir os judeus no Império Medo-Persa, o rei assinou o decreto que no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus fossem mortos. E é quando nessa hora Mardoqueu toma ciência e corre para o palácio e diz à sua prima, ou sobrinha, conforme o texto diz sagrado na sua tradução, que ele disse para ela: se você ficar calada, socorro virá de outra parte. Mas quem sabe, rainha, Deus não te preparou para este momento. Quem sabe, igreja, Deus não está te chamando, te preparando para neste momento de crise, para você assumir a sua posição, a sua vocação sacerdotal de ser intercessora dele aqui nesta terra, de ser a boca de Deus, de ser aquele canal, instrumento, vaso de honra que proclamará as grandezas de Deus e cumprindo o seu ministério, o seu papel sacerdotal. Deus nos chama para entrarmos com ousadia. Voltemos lá para Filipenses capítulo 1, verso 20, com oração, com ousadia, capítulo 1, verso 20, verso de número 19, perdoe-me, corrigindo, verso 19. Acho que eu estou trocando aqui os versículos, deixe-me ver. É o verso 19 mesmo. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Já não é mais uma oração, é uma súplica. Já não é mais uma simples intercessão, é um gemido, é um choro. O gemido do Espírito, clamando em nosso coração, intercedendo com gemidos inexprimíveis para que os desígnios, para que o propósito de Deus venha trazer a este Brasil, a muitos brasileiros, a milhões de brasileiros e estrangeiros que se renderão a Ele nesse tempo difícil que o Brasil enfrenta e se faz necessário essa posição, essa urgente posição e tomada de posição da igreja, assumindo a sua vocação e a sua identidade. Assim como Mardoqueu chama a atenção da rainha Esther, foi para este momento que Deus te preparou. A quinta lição que nós aprendemos aqui é que em tempo de batalha é tempo de enfrentarmos os adversários. Em tempo de batalha, meus queridos, e além dessa quarentena, nós temos uma batalha de ideologia ainda circulando nos céus do Brasil. Uma batalha que tenta tirar o presidente do poder, uma batalha de vaidades, uma batalha de querelas da carne, do homem, se levantando contra autoridades, um espírito de rebeldia, fazendo panelaço de muitos que querem ir para a rua, de outros que querem ativar a economia. E que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, que haja um alinhamento. Ontem eu pude ouvir as palavras do ministro da Saúde, trazendo um alinhamento ali com os secretários de saúde de cada estado, para fazer essa gestão, tranquilizando a sociedade, tranquilizando as demais autoridades do executivo de cada estado, de cada unidade federativa do Brasil. Deus nos chama para orarmos por este propósito, para que as autoridades que não conhecem a Deus, elas
tenham o discernimento, a gestão, a direção, o alinhamento juntamente com o propósito do Senhor. Nesse tempo de batalha, meus queridos, é um tempo de enfrentarmos adversários. E veja o que o apóstolo Paulo diz, ele vai falar de adversários. Nós contamos aí diante da nossa frente, dos nossos olhos, muitos adversários. O apóstolo Paulo disse em Coríntios, lutas por fora, são lutas por fora e combates por dentro. Versículo 28, e que nada estáis intimidados pelos adversários. Nós não podemos se intimidar pelo adversário, que usam a parte da imprensa, que instigam a parte da sociedade para levantar uma sociedade rebelde contra as autoridades, achando que o presidente da república é insano, falando coisas erradas, que Deus tenha misericórdia, que Deus dê sabedoria ao presidente, que Deus guarde os seus lábios, que Deus guarde a boca da igreja, não para discutir em redes sociais, mas para orar diante de Deus, os oráculos de Deus e clamar para que seja feita a vontade do Senhor nesse momento de vulnerabilidade em todas as áreas. Deus chama a igreja para o equilíbrio, para a sensatez, para um momento que exige de nós que tenhamos discernimento, sabedoria, bom senso e que não sejamos intimidados de forma alguma pelos adversários que estão diante de uma realidade dos nossos olhos, que eles sabem que essa é a oportunidade, que muitos nesta nação se converterão a Cristo, que muitos nesta nação se renderão a Cristo, e o inferno está furioso em relação a isso. E eu quero chamar a atenção e dizer, à luz da Bíblia e à luz da nossa Constituição, o Estado é laico, nós temos liberdade religiosa. E nós não entendemos nessa linha de pensamento que a igreja, a religião, deve caminhar com a política, mas entendemos que a religião, a igreja, deve assumir o seu papel de influência, orando, intercedendo, clamando a Deus, influenciando como Daniel influenciou como judeu lá na Babilônia. Ele se tornou ministro e foi um dos grandes conselheiros do imperador Nabucodonosor. O que os governantes precisam, o que os homens que estão debaixo de autoridade, cumprindo suas funções de autoridade pública, é se cercarem de homens e mulheres competentes, com suas devidas expertises, com homens que sejam conselheiros, que tragam conselhos sábios e principalmente conselhos inspirados nos princípios da palavra de Deus. Por isso que é importante nós não misturarmos as coisas, misturarmos a religião com a política, mas entendermos que a igreja não pode ser omissa. O papel da igreja é intercessão, o papel da igreja é influenciar através de homens que, mesmo não sendo pastores, padres, sacerdotes, eles são cristãos sábios, sensatos e que trazem sempre uma palavra de equilíbrio e que acalma os ânimos da sociedade. É isso que as autoridades estão precisando e necessitam nesse momento de conselheiros sábios. Quando um imperador, um governante, um presidente é cercado de conselheiros como Ramã, vocês lembram de Amã? Amã, porque em português o H é som mudo, mas em hebraico é Ramã. Ramã, que era ministro do governo do Império Medo-Persa, o imperador que era esposo da rainha Esther. Esse imperador estava cercado de um ministro que o forçou, que o instigou a assinar um documento, onde o rei talvez nem se deu conta de tudo que estava escrito ali, e ele assinou com o seu selo real um decreto para matar todos os judeus das 127 províncias do Império Medo-Persa. O contrário também é verdadeiro. Imaginemos esse imperador cercado de homens e mulheres que temem a Deus, que conhecem a Deus, que conhecem os princípios das Sagradas Escrituras, como Daniel estava em Babilônia, onde hoje é o Iraque, e ele trouxe uma célebre palavra, trouxe uma palavra de correção, trouxe entendimento das visões do que Deus tinha mostrado ao rei Nabucodonosor. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação,
Que Deus tenha misericórdia da igreja. É para este momento que Deus chama a igreja brasileira a tomar posição da sua vocação, como diz Paulo em Efésios 4, para que nós andemos dignamente conforme a nossa vocação que nos foi dada em Cristo, que andemos dignamente conforme a nossa vocação outorgada por Deus. E a última lição que aprendemos aqui nesta carta de Filipenses é que em tempos de tribulação é tempo de sofrermos e padecermos por Cristo. Versículo 29, o apóstolo Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Porque vos foi concedida a graça de não apenas padecer por Cristo, de não apenas crer em Cristo, mas padecer por Cristo. Esse é um momento que que Deus nos chama para sofrermos por causa de Cristo. Estamos também privados. Estamos reclusos e confinados em nossas casas. Estamos privados de vir à igreja. Estamos privados de termos a nossa comunhão. Estamos privados e vivendo situações econômicas, de conjunturas econômicas, de aperto, de crise. Para lembrar a cada um de nós que no Sermão do Monte Jesus disse que o sol nasce para todos, que a chuva cai para todos, e isso traz sofrimento a cada um de nós. Sofremos pelos nossos filhos reclusos, crianças pequenas que precisam andar, circular, brincar, elas são ativas, têm energia, mas não podemos descer. Não podemos estar ali em reuniões coletivas, em aglomerações sociais. Nós estamos sofrendo, assim como os incrédulos também estão sofrendo. Não é hora de questionar, igreja. Não é hora de fazer perguntas para Deus. Por quê? Talvez é hora de você perguntar que evangelho você abraçou, que evangelho você creu. Porque depende, se você abraçou um evangelho falso, um evangelho que te preparou para ser arrebatado, para ir para a glória e deixar o mundo aqui, esse evangelho não vai te dar força, suporte, estrutura para você enfrentar os dias maus e os dias difíceis. Deus está chamando você e a mim, a igreja, para padecermos por Cristo. E quando nós sofremos por empatia, aquilo que Deus está sofrendo, aquilo que Cristo está intercedendo pelas nações, visando que os homens se arrependam e conheçam a Cristo, essas percepções, esses sentimentos que estão no coração de Deus e em Cristo, esses sentimentos são transferidos ao coração de uma igreja intercessora. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós e em nós com gemidos inexprimíveis. Paulo vai dizer agora em Filipenses capítulo 1, verso de número 29, que nós temos uma graça que nos foi concedida, não apenas para crermos em Jesus, mas para padecermos. Nesse momento de crise que o Brasil e as nações enfrentam, padecermos por Cristo. E é isso que Paulo traz de experiência. Paulo não tinha apenas uma boa ortodoxia, uma boa doutrina bíblica, ele também tinha uma ortopraxia. E o versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Não basta apenas conhecer a Bíblia, não basta apenas ter um compêndio teológico dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos pensamentos, da nossa mente, uma mente brilhante. É preciso ter um coração disponível, um coração disposto. Ser filho de Deus é uma posição, mas ser servo de Deus é uma disposição. Ser filho, nós conquistamos essa posição em Cristo. Ser servos que padecem, que sofrem, que se dispõem a sofrer por causa do Evangelho. É uma disposição pessoal. Remete-nos ao poder volitivo que nós temos de decidirmos, Senhor, eu aceito o teu querer e o teu efetuar em nossas vidas.
Oh, meus irmãos, que esta palavra possa confortar a igreja brasileira, confortar o seu coração, confortar a minha vida e a nossa vida. Repito os pontos que trabalhamos aqui. Em tempos de crise, é a oportunidade que eu e você temos de pregarmos o Evangelho. Em tempos de quarentena, nos faz a reflexão de que o Evangelho está livre para ser pregado. Em tempo de desespero, é uma oportunidade que temos para estimular os outros com o nosso testemunho e com a nossa algema e quarentena. Em tempo de opressão, quarta lição, é um tempo de libertação através da oração e da ousadia e intrepidez da igreja. Em tempo de batalha, é um tempo de enfrentar os adversários. E Paulo diz, são muitos os adversários. Por meio desta porta que nos foi aberta, conforme ele disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Em tempos de tribulação, é um tempo de sofrermos e padecermos por Cristo, no verso de número 29. É o que eu quero crer que Deus pode proporcionar a você e a minha vida e a sua vida. Versículo de número 14, vamos ler em voz alta. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Como você está reagindo em meio a todo esse processo de quarentena? Como você está reagindo em meio ao cenário de previsão que os homens estão fazendo sem a permissão divina, fazerem previsões catastróficas, previsões assustadoras de que isto ou aquilo vai acontecer? Nós não somos guiados por vista, nós andamos por fé. Os planos de Deus para esta nação é que este Brasil se tornará um celeiro de missionários. Para ser esse celeiro, Deus vai levantar uma igreja forte, ousada, que o ama, que o conhece, que intercede, que se posiciona, mas também ele precisa trazer a bênção sobre a economia desta nação, para que a igreja também tenha a bênção da provisão, juntamente com essa graça maravilhosa, acima de tudo a graça, podermos ajudar e dar suporte à obra missionária e à igreja de Cristo crescendo nesta nação, não apenas quantitativamente, numericamente, mas crescendo em qualidade de vida, a vida de Cristo sendo reproduzida através de cada cristão. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que você não entre em desespero, que você não seja mais um nessa maré de desespero, de pânico, de perturbação. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiando em Ti, Senhor, não seremos abalados. Confiando no nome do Senhor, nós não seremos abalados. Tudo será abalado, diz o autor de Hebreus, mas o que é inabalável, o reino de Deus em nós, permanece para sempre. E como é uma oportunidade ímpar de pregarmos o Evangelho, o canal e o instrumento que Deus vai usar é a sua vida. E como diz um pensamento antigo, não sabemos se foi Francisco de Assis, alguns atribuem a ele a autoria dessa frase, prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Ou seja, que a sua vida seja um instrumento de Deus. Que o seu testemunho fale muito mais alto nesse momento de quarentena, de perplexidade, de desespero, de angústia, de opressão, aparentemente de trevas vindo sobre a terra, sobre a noiva de Cristo, sobre a igreja de Cristo, resplandecerá a luz do Senhor, a glória do Senhor. Vamos cantar nesta manhã 2 canções. A primeira, Voz do que clama em meio ao deserto. Preparai o caminho do Senhor, pregando o Evangelho. É oportunidade que temos, igreja, de pregarmos o Evangelho a este mundo vulnerável, frágil, que clama, que suspira por uma misericórdia, por uma intervenção de Deus. E somos nós, o povo de Deus, que estenderemos as mãos, que daremos a resposta a esta nação e às nações, uma palavra de esperança. Vamos cantar, voz do que clama em meio ao deserto. Aleluia.
Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita! Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toque a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, Ele vem, Ele vem, Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ele vem, Ele vem. Vem, Senhor. Enquanto o teclado toca, venha sobre esta nação, Senhor. Venha sobre este Brasil. Levante a sua mão onde você está aí agora em sua casa. Abençoe sua rua, os moradores da sua rua, do seu prédio, do seu condomínio. Venha sobre este Brasil, Senhor. Venha sobre as ruas do Brasil, onde estão ocorrendo ali manifestações. Que o Senhor traga arrependimento sobre esta nação. Que o Senhor traga arrependimento sobre as ruas do Brasil. Arrependimento à nação, arrependimento às famílias, arrependimento aos aproveitadores que se utilizam para trazer baderna, para trazer desestrutura. Que o Senhor traga um alinhamento a esta nação, que o Senhor traga ordem, que o Senhor traga a verdadeira ordem, não a positivista de Augusto Conte. Traga o progresso, não de Conte, mas o progresso do Evangelho sobre esta nação. Traz o progresso, traz o teu alinhamento, traz a conversão, o arrependimento. É tempo de pregar o Evangelho, Senhor. Nós oramos, aquieta os ânimos desta nação. Aquieta os moradores desta terra, traz equilíbrio, traz discernimento, Senhor. Oramos ali por Portugal, pela Espanha, pela Itália. Traz, ó Deus, ali nos Estados Unidos. Traz no Nordeste brasileiro, no Norte do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, o local mais afetado pelo Covid-19. Que o Senhor venha nos guardar no medo, do pânico, do desespero, das pragas. Venha cumprir a tua palavra que diz: eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu te guardarei da hora da provação. Venha nos guardar debaixo da tua justiça. Venha nos guardar como bom pastor, dizendo às tuas ovelhas nesta manhã de domingo: eu sou o bom pastor e nada lhes faltará. Eu faço deitar cada um de vocês em pastos verdejantes. Eu guio a cada um de vocês às águas tranquilas. Eu refrigero a vossa alma. Certamente a minha bondade e a minha misericórdia, igreja, seguirão vocês todos os dias de suas vidas. Aleluia. E vocês permanecerão na minha casa para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada não me faltará, nada nos faltará. Senhor, nós te pedimos perdão pelo nosso Brasil.
Perdão como igreja pela nossa negligência, pela nossa omissão, pela nossa falta de quebrantamento, de arrependimento. Perdão porque vamos no fluxo desta maré, destes homens insensatos que não têm a sabedoria, mas nós fomos corrigidos hoje de manhã e admoestados, que haverá um povo sábio, que entenderá de momentos difíceis como estes, que entenderão, estes homens e mulheres entenderão os dias maus, os dias difíceis. É um tempo de purificação, é um tempo de chamada de Deus à santidade, à tua igreja, de arrependimento. Por isso, Senhor, vem lavar as nossas vestes, vem lavar as nossas mãos, lavar os nossos lábios, lavar a nossa mente, principalmente lavar o nosso coração. Dá-nos o temor, dá-nos o zelo, dá-nos a tua maravilhosa graça nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar confiando em ti, Senhor, e o pastor Nário vai nos ajudar nesta canção. Não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Nós temos um reino inabalável, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Vamos cantar juntos. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez, cante. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Juntos, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você cante aí da sua casa, acompanhe-nos adorando, confiando em nosso Deus. Diga isso, igreja. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Os inimigos da igreja juntos, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. É Deus falando para o Brasil. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. E agora diz, igreja, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Mais alto nome não há.
Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. E o refrão vai aumentar: confiando em nosso Deus. Confia, Brasil, confia, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confia, Israel, confia, Brasil, confia, igreja, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. A última vez, seus inimigos cairão. Põe por terra, igreja. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Põe ali a câmera para as nações, confiando em nosso Deus. Sobre as nações da terra, ore agora. E em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Esse é o mapa mundi que nós temos aqui na nossa igreja, para lembrar que Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para lembrarmos que Deus ama as nações da terra, as etnias, os povos da África, da América, da Ásia, da Oceania, da Antártida. Oh, que em todos os continentes, em todas as ilhas, arquipélagos, a mão do Senhor seja estendida. No meio dos abalos, no meio da crise, no meio do desespero, haja paz, haja shalom. Que o Evangelho adentre, que o Evangelho entre agora em cada etnia, em cada grupo étnico. Que o Evangelho adentre, que a igreja seja a trombeta, a boca de Deus. Que o Senhor levante uma igreja forte, uma igreja madura, ousada, intrépida, dentro de suas casas, fora de suas casas. Que as nações se arrependam. Venha, Senhor, trazendo um batismo de arrependimento, um batismo de quebrantamento sobre as nações da terra. Está escrito acima desse mapa a palavra do livro de Salmos que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E é por isso está escrito em Apocalipse 15 também, verso 4: por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça, de juízo se fizeram manifestos. Que as nações sejam atraídas, que as nações sejam atraídas pelo magnetismo divino, pelo arrependimento. Que o Espírito de graça e de súplica venha sobre as nações, enquanto nós cantamos confiando em ti, Senhor. As nações dirão: confiando em nosso Deus. Ainda olhando para o mapa mundi, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Outra vez a igreja cantando, confiando, confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Graças a Deus
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto. Que o Senhor sobre ti traga hoje de manhã a paz. Que esta palavra, onde ela chegar nos 4 cantos desta terra, deste Brasil, que o Senhor estenda as suas mãos de misericórdia, de graça, de compaixão. E que o amor imensurável do nosso Deus, a graça bendita e inaudita de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da nova e eterna aliança permaneçam sobre todos, sustentando a igreja militante, a igreja intercessora, a igreja que é a nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Que o Senhor abençoe este Brasil, guarde as fronteiras do Brasil, guarde a economia, que o Senhor guie e abençoe a sua despensa, seu trabalho, sua casa, que não falte o pão de cada dia. E que a tua despensa tenha continuamente a palavra profética do Velho Testamento que os profetas trouxeram. Não faltará farinha na tua panela, azeite na tua botija. Que o Senhor em Cristo Jesus venha suprir cada uma das suas, das minhas, das nossas necessidades. Que o Senhor venha sustentar a sua igreja verdadeira, gloriosa, militante nesta terra.